Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle de constitucionalidade. Nós vamos estudar hoje um tema interessante, a chamada abstrativização do controle concreto de constitucionalidade ou objetivação do controle concreto de constitucionalidade, ou ainda como se afirma, abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Temos que entender primeiro a ideia que se pretende desenvolver. Lembrando aqui, nós falamos que controle difuso, ele não é sinônimo, por exemplo, de controle incidental. O controle incidental normalmente se dá a partir da via difusa, de ações concretas. Mas é possível controle incidental, e isso vai ser muito importante em ação do controle abstrato concentrado de constitucionalidade. Mas o que nós vamos examinar primeiro é o controle difuso, aquele que pode ser exercido por qualquer órgão ou tribunal, controle incidental, exercido incidentalmente em uma ação, não como questão principal, mas como questão prejudicial e concreto, a partir de ações concretas, onde se discute, portanto, interesses subjetivos. Então podemos falar em controle difuso, concreto, incidental. Lembrando que esse controle ele nasce nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o controle ele é essencialmente um controle difuso, aquele que qualquer juiz ou tribunal pode exercer. Esse controle ele surge a partir de ações concretas, em que se discute o interesse subjetivo como mérito naquele processo, como objeto daquela ação, e incidentalmente se examina a constitucionalidade, lei ou ato normativo como questão prejudicial. Tendo em conta que esse controle lá nos Estados Unidos é exercido a partir de processos subjetivos, as decisões ali proferidas têm efeito inter partes. Então, a lei declarada inconstitucional, incidentalmente, naquela ação concreta, terá efeito inter partes. Sendo que nos Estados Unidos se tem uma peculiaridade, que é o sistema de vinculação aos precedentes, principalmente nesse caso da Suprema Corte norte-americana. Então, a Suprema Corte norte-americana, onde profere uma decisão, aquela decisão, ela vai ter força de precedente vinculante, característico do sistema americano. Mas o efeito a princípio é um efeito inter partes, sendo que uma vez proferida a decisão pelo Supremo, ou, no caso, pela Suprema Corte norte-americana, a decisão da Suprema Corte tem força de precedente vinculante, como já destacado. Mas é importante aqui analisarmos como isso se dá no âmbito do direito norte-americano para que a gente possa examinar de uma forma mais precisa a tese da abstrativização aqui no direito brasileiro. Teve um caso muito interessante que vai ser fácil, vai ajudar você a visualizar o que seria essa abstrativização, essa objetivação dos efeitos da decisão. Pelo próprio nome, você já chega a alguma conclusão. Então, veja, abstrativização. Então, a abstrativização daquilo que foi decidido a partir de uma ação concreta. Tornar aquilo que decidido abstrativizado. Ou seja, que aquilo não se limite àquilo que é decidido, não se limite às partes naquele processo. Por isso que também se diz objetivação, ou seja, processo subjetivo, eventualmente o que é decidido quanto à questão constitucional pode ser objetivado ou objetivizado. A decisão, portanto, não vai se limitar às partes daquele processo. Ou seja, a decisão não vai se limitar subjetivamente a quem foi parte naquele processo, mas ela vai ter um efeito objetivo. O efeito erga omnes e lá no direito norte-americano, vinculante. Por isso é que se fala abstrativização. Eu só posso abstrativizar, tornar abstrato o que é concreto. Eu só posso objetivar, objetivizar o que era subjetivo. Só posso tornar erga omnes o que era inter partes. Se já é erga omnes, não há que se falar em objetivação do que já é o objetivo. Então, levando isso
em consideração, vou trazer para vocês um caso que você vai conseguir visualizar bem o que significa essa objetivação, essa abstrativização. Tem um famoso caso, que inclusive foi revertido recentemente na Suprema Corte norte-americana, mas serve como exemplo, que é o caso Roe versus Wade, que trata do direito ou não das mulheres ao aborto. E qual foi a situação que chegou à Suprema Corte norte-americana? Em 1969, uma menina, 21 anos de idade, pobre, ela engravida pela terceira vez, aos 21 anos de idade. Então, ela tinha muita dificuldade já de criar os filhos que ela tinha, 21 anos de idade, uma jovem, pobre, e ela não queria ter mais um filho. Não queria ter mais um filho, e ela estava decidida a abortar. Mas o aborto era criminalizado. O aborto era crime na maioria dos estados americanos. Então ela teria que fazer um aborto, ou tentar fazer um aborto clandestino. E era muito caro esse aborto clandestino, ela não tinha dinheiro. Ela então procurou um escritório de advogadas que defendiam causas feministas. E essas advogadas logo se interessaram pelo caso. Viram ali uma oportunidade de levar a questão à Suprema Corte norte-americana e de, ganhando, definir que as mulheres teriam o direito constitucional, o direito fundamental ao aborto. E agora atenção para detalhes do caso concreto. Essa gravidez se deu no ano de 1969. O que fizeram então as advogadas? Ela grávida, as advogadas então entraram na justiça, lá na primeira instância, pedindo autorização para que ela pudesse abortar. Esse era o pedido na ação, uma ação concreta. Alegando incidentalmente, olha só, alegando incidentalmente que a criminalização do aborto seria inconstitucional, seria contrário ao direito fundamental constitucional da mulher a dispor sobre o próprio corpo e, consequentemente, a abortar sem que pudesse ser criminalizado. Então, veja só, o pedido era para a justiça autorizar o aborto. Não era para declarar inconstitucional o crime de aborto definido na legislação, não. Mas, incidentalmente, se arguía, como questão prejudicial à questão principal, que a criminalização do aborto seria inconstitucional. Então, perceba, controle incidental não é a questão principal, exercido a partir de uma ação concreta, em processo subjetivo. Você tem parte. Um interesse subjetivo sendo ali discutido. Então, o pedido para que a justiça autorizasse o aborto. O fundamento do pedido, a criminalização do aborto seria inconstitucional, contrário ao direito fundamental da mulher de dispor sobre o próprio corpo. Mas você acha que lá em 1969, nos Estados Unidos, algum juiz ia autorizar ela fazer esse aborto? Dificilmente. Então, lá na primeira instância, o juiz negou. Os advogados, por óbvio, recorrem ao respectivo tribunal. Por óbvio que o tempo não para. O tempo está correndo. E, consequentemente, a gravidez também. A questão chega ao tribunal. E também parece bastante lógico concluir que dificilmente o tribunal, lá em 1969, já 70, fosse autorizar um aborto. E essa conclusão foi exatamente o que ocorreu. O tribunal, então, nega o pedido para abortar, alegando que a criminalização do aborto é constitucional, que não haveria esse direito fundamental da mulher a abortar, prevalecendo o direito à vida do feto. Esse seria o direito fundamental. Não satisfeitos, os advogados recorrem à Suprema Corte norte-americana. Mas veja, isso demora. E a gravidez não espera. A questão chega à Suprema Corte norte-americana em 1973. Veja, a gravidez é de 69.
Até onde eu sei, a gravidez não vai esperar até 1973. Mas a questão chega à Suprema Corte. Em 1973, a criança já havia nascido. As advogadas não desistiram da ação. Por perda do objeto? Poderiam alegar desistência da ação por perda do objeto. A criança nasceu. Mas não desistiram. Mantiveram a questão. A questão chega, então, à Suprema Corte norte-americana para julgamento. É levantada uma questão de ordem. Perda do objeto, pois a criança já havia nascido. Como que vai autorizar um aborto de uma criança que já nasceu? Então, olha só, perda do objeto. A questão concreta já acabou. A criança já nasceu, não há mais o que discutir quanto ao pedido. Porém, a questão já lá na Suprema Corte decidiu-se então que a Suprema Corte prosseguisse no julgamento para analisar exclusivamente a questão constitucional, destacando, portanto, do caso concreto, pois não mais seria necessário para o caso concreto, pois no caso concreto a criança já havia nascido. Mas seria, sim, importante decidir para casos futuros. Então veja que interessante, a questão surge a partir de uma ação concreta, incidentalmente, um processo subjetivo. Quando chega na Suprema Corte para ser julgado, a questão principal na ação, o mérito daquele processo, já havia se esvaído, perda do objeto. Porém, persistia ainda interesse, não para o caso, mas para o futuro. Se definir a questão constitucional. Se definir se seria constitucional criminalizar o aborto ou se haveria um direito fundamental da mulher a dispor sobre o próprio corpo e, consequentemente, abortar. Então houve o quê? Uma abstrativização daquele controle concreto. O que nasceu a partir de uma ação concreta se tornou abstrato, pois a questão concreta se perdeu. Mas a questão abstrata, constitucional, se manteve. Eventual decisão não seria, por óbvio, aplicada àquele caso a partir do qual a questão surge, mas dali em diante. Então, a Suprema Corte norte-americana decidiu que a questão constitucional, o interesse quanto à questão constitucional persistia. Então, a questão constitucional quanto ao direito fundamental da mulher a dispor sobre o próprio corpo, ou aborto, foi objetivizada, abstrativizada. Prosseguiu-se então no julgamento quanto à questão constitucional. Por óbvio, não mais quanto à questão concreta. E a Corte, então, à época, decidiu que haveria sim esse direito fundamental da mulher dispor sobre o próprio corpo. Direito fundamental ao aborto. Então, perceba que aqui você tem uma abstrativização. Algo muito similar ao que acontece hoje no recurso extraordinário, como nós vimos. Uma vez conhecido o recurso extraordinário, se instauram dois procedimentos. No recurso extraordinário, dois procedimentos. Um procedimento para analisar a questão constitucional, esse objetivado, e um procedimento para analisar o caso concreto. Tanto é importante e é assim, que se a parte desiste do recurso extraordinário já conhecido, desiste da questão concreta, mas não desiste quanto ao julgamento da questão constitucional que foi objetivada, abstrativizada. E pode, então, o tribunal prosseguir no julgamento do recurso extraordinário quanto à questão constitucional. Não mais quanto à questão concreta se a parte desiste. E decidida a questão constitucional, dotada de repercussão geral, a decisão terá também efeitos gerais, repercussão geral. Aqui você tem abstrativização. Mas qual é a discussão, então, professor, que se tem no Brasil quanto a essa abstrativização, se o recurso extraordinário hoje produz esse efeito? Porque a questão pode não ser discutida em recurso extraordinário. Imagine, por exemplo, e aí trago à luz o caso concreto. Imagine, por exemplo, lá na antiga redação da Lei de Crimes Hediondos,
que seja estabelecido que os crimes hediondos não são passíveis de progressão. Não são passíveis de progressão. Condenado por crime hediondo deve cumprir regime integralmente fechado, não pode progredir. Isso é o que diz originariamente na lei. Aí eu, por exemplo, e você, nós dois, estamos presos. Na mesma penitenciária, mesmo crime, coautoria, éramos coautores, crime hediondo, estamos lá presos, juntos. Condenados juntos, mesma pena, juntos. Aí eu converso com meu advogado e falo para ele, poxa, eu não posso progredir de regime não, tenho bom comportamento, estou aqui já faz tanto tempo. Aí ele fala, olha, eu acho que sim. Porque eu acredito, ele, tá? Primeirão, lá atrás. Porque eu acredito que é inconstitucional vedar a progressão de regime. Eu falo, o que a gente pode fazer? Ele fala, entrar com um pedido de progressão de regime. Esse é o pedido para progredir de regime. Alegando incidentalmente que é inconstitucional a vedação à progressão de regime. Eu falo, opa, vamos lá. Ele entra com um pedido na vara de execuções penais para a progressão de regime. Esse é o pedido. Esse é o pedido. E, incidentalmente, ele alega que a vedação à progressão de regime contida na Lei de Crimes Hediondos seria inconstitucional. O que faz o juiz? Nega. Porque entende que é constitucional. Então o juiz, incidentalmente, diz que a lei é constitucional, exerce, portanto, controle incidental, julga agora a questão principal, negando o pedido de progressão de regime. Meu advogado, bastante combativo, não satisfeito. A partir desse pedido, dessa negativa, desse pedido negado de progressão de regime, entra com habeas corpus no tribunal, pedindo para que fosse determinada a progressão de regime, que eu tivesse esse direito à progressão de regime, e alegando incidentalmente no habeas corpus, incidentalmente, processo objetivo, ação concreta, que a vedação à progressão de regime contida na lei é inconstitucional. O tribunal nega, entende que é constitucional. Ele recorre ao STJ, e como a questão constitucional, chega ao STF. Chega ao STF. HC no STF. Chega ao HC lá no STF, e o STF, nesse primeiro caso, analisando incidentalmente no HC a inconstitucionalidade no HC, no habeas corpus, analisando inconstitucionalmente a inconstitucionalidade da Lei 8.072 de crimes hediondos, declara incidentalmente inconstitucional a vedação à progressão de regime. Incidentalmente. Já analisando o pedido, determina ao juiz, agora, lá da vara de execuções, que examine os requisitos necessários para a progressão, e se eu preencher esses requisitos, que seja determinada a progressão de regime. Devolve lá ao juiz da vara de execução para que agora ele examine o pedido de progressão de regime, não podendo negar com base na vedação da Lei 8.072/90. Pode negar se eu eventualmente não preencher os requisitos para a progressão, mas não com base na vedação abstrata que impedia a progressão de regime de forma absoluta de crimes hediondos, pois o STF declarou inconstitucional nesse HC. Efeito interparte. Veja que eu não estou falando de recurso extraordinário. Efeito interparte. Não falei de recurso extraordinário, falei de um habeas corpus. De uma ação concreta, de um processo subjetivo, onde a questão é suscitada incidentalmente, como questão prejudicial, questão principal decidida, portanto, efeito interparte. Aí o juiz analisa, agora, e confere a mim progressão de regime, pois eu preenchi os requisitos da Lei de Execuções Penais. E eu estou saindo. Progredir de regime, estou saindo. Aí viro lá para o meu amigo, que está preso junto comigo, e digo para ele, ó, estou indo, estou progredindo de regime. Aí ele falou, peraí. Mas o juiz negou o meu pedido de progressão de regime, dizendo que a Lei de Crimes Hediondos veda a progressão de regime.
Eu falo para ele, ó, meu advogado tem decisão do STF. Tem decisão do STF. Aí ele fala com o advogado dele. Olha, o meu amigo lá obteve direito à progressão de regime, decisão do STF. O advogado do outro preso vai à decisão do STF, no HC, e diz, o STF declarou incidentalmente inconstitucional a vedação à progressão de regime, determinou ao juiz da vara de execução que analisasse o pedido de progressão de regime e, consequentemente, seu amigo teve direito à progressão. O que ele poderia fazer? Entrar com um pedido de progressão, se negado, recorrer ao tribunal, se negado, chegar ao STF via recursal ou via habeas corpus, mas tendo todo esse trâmite mais demorado. Lá na primeira instância, segunda instância, tribunais superiores e chegar ao STF. O que ele fez? Ele entrou com pedido de progressão na vara de execução penal. Ao ter negado esse pedido de progressão, o que ele fez? Reclamação direto ao Supremo Tribunal Federal. Reclamação direto ao Supremo Tribunal Federal. E o que ele alegava nessa reclamação? O que ele pedia na reclamação? Para cassar aquela decisão do juiz da vara de execução penal que estava negando o pedido de progressão, pois aquela decisão violava o que o STF decidiu lá no meu primeiro habeas corpus, no meu habeas corpus, ou no primeiro habeas corpus. E o STF, nessa primeira reclamação, que alegava a violação que decidido no HC, o que o STF disse? O que decidido no HC tem efeito interpartes. Se tem efeito interpartes, você não pode entrar com uma reclamação, pois você não foi parte naquele processo. A decisão proferida incidentalmente em HC tem efeito interpartes. Logo, o juiz da vara de execução penal, ao negar o pedido de progressão de regime desse amigo, dessa segunda pessoa, não violou a decisão do Supremo. A decisão do Supremo determinou que ele apreciasse o pedido de progressão daquele primeiro, impetrante do HC. Então, o STF não conhecia a reclamação. Não conhecia. Mas o que o STF fazia? Não conheço a reclamação, pois a decisão reclamada tem efeito interpartes, logo não foi violada. Porém, o indivíduo está preso. Concedo HC de ofício. E determina ao juiz da vara de execução que examine agora esse segundo pedido de progressão de regime dessa segunda pessoa. E aí parece que o STF está dizendo para todo mundo, não cabe reclamação, utilize o HC para chegar aqui. Só que se você é advogado, o que você vai fazer? Vai usar o HC ou vai usar a reclamação? Sim, porque se você entrar com o pedido na vara de execução e ele negar, aí você vai entrar com o HC no tribunal respectivo, aí depois nos tribunais superiores até chegar ao STF. E se você utilizar a reclamação, você entra com reclamação diretamente da decisão do juiz da vara de execução no STF, não precisa ir ao tribunal, vai direto ao STF, sabendo que o STF não vai conhecer da reclamação, mas vai conceder HC de ofício. Então a decisão do STF dizendo que não era caso de reclamação, ela não impediu a utilização da reclamação, pelo contrário. Ela acabou fomentando a utilização da reclamação. Porque todo mundo sabia que o STF ia dizer, não conheço da reclamação, pois a decisão reclamada tinha efeito interparte. Contudo, concedo HC de ofício. Então houve uma multiplicação de reclamações. E o que faz então o STF? Para tentar minimizar os efeitos daquela decisão proferida no primeiro HC, que justificaram a interposição de uma enxurrada de reclamações. Editou uma súmula vinculante. Súmula vinculante justificada a partir desse primeiro HC. Súmula vinculante número 26. Veja o precedente representativo, foi o primeiro HC. HC 82959. Pena, regime de cumprimento, progressão, razão de ser. A progressão no regime de cumprimento de pena.
nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso, que, mais dia menos dia, voltará ao convívio social. Pena, crimes hediondos, regime de cumprimento, progressão, óbice, artigo 2º, na redação originária, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90. Inconstitucionalidade, evolução jurisprudencial. Então, conflito com a garantia da individualização da pena, o artigo 5º, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado, nova inteligência do princípio da individualização da pena, evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 1072/90. Esse, então, foi o precedente, foi aquele primeiro HC, onde se declarou inconstitucional a vedação à progressão de regime, que acabou justificando uma enxurrada de reclamações, que o STF dizia, não conheço, mas concedo HC de ofício. Então, para evitar que os juízes continuassem a negar a progressão de regime com base na lei, pois o juiz não se via obrigado a observar a decisão do Supremo, que foi proferida em HC, tinha efeito interparte, então os juízes continuavam a negar. Aí negavam, a parte que deveria utilizar o HC utilizava reclamação e continuavam as questões chegarem ao STF. O STF, então, edita para tentar evitar essa enxurrada de ações e para obrigar que o juiz ou que os juízes observassem a decisão do Supremo, ele edita, então, uma súmula vinculante. Súmula que tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Súmula vinculante 26, para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Veja o que diz o artigo 103-A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, ou seja, após essa série de habeas corpus de ofício, primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos a partir de reclamações não conhecidas, convertidas em habeas corpus de ofício, então a mesma decisão declarando inconstitucional sucessivas vezes a lei de crimes hediondos. Então, voltando ao 103A, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, ou seja, ao juiz da execução, que deverá observar essa decisão. E a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Assim sendo, a partir da edição da súmula vinculante 26, decisões posteriores, atenção, posteriores ao efeito vinculante, ele não retroage. O efeito vinculante vai ser aplicado ali para frente. Então, o efeito vinculante não vai retroagir, porque você não pode ter uma decisão anterior à súmula vinculante, violando uma súmula vinculante posterior. Como que aquela decisão vai violar a súmula vinculante se a súmula vinculante não existia à época em que a decisão foi proferida? Então, o efeito vinculante, ele vai vincular decisões posteriores, que violarem o que decidido naquela súmula vinculante. Portanto, como dito, o efeito vinculante, o efeito provocado pela edição da súmula vinculante, vai se dar em relação a decisões posteriores. Mas havia uma série de reclamações interpostas antes da edição da súmula vinculante. Uma delas, reclamação 4335 do Acre. Mesmo argumento, tá? Alegando a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos, consequentemente, pedia, via reclamação, que a decisão fosse cassada, decisão lá do juiz da vara de execução penal que negou o pedido de progressão com base na lei de crimes hediondos, para que seja outra proferida, sob a alegação
de que a negativa do juiz violava a decisão proferida pelo STF no HC, naquele primeiro HC. Nesse HC, e não violando a súmula vinculante. O ministro Gilmar Mendes, então, ele vê uma importante chance, oportunidade, de ele trazer à discussão uma tese que ele tinha muito apreço, uma tese que já era defendida há muito tempo, ainda na vigência da Constituição anterior, por Lúcio Bittencourt, que é a tese da abstrativização das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. O da objetivação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal quanto a questões constitucionais. Nós vamos analisar propriamente essa tese e prosseguir no exame da reclamação 4335 e se o STF adotou ou não a tese da abstrativização. No próximo bloco, nós já voltamos.